Salmos número 27. Feche seus olhos por um momento e você possa, nesses segundos agora, orar ao Senhor, colocar o seu coração a Deus. Eu não sei o que você precisa, fale com Ele o que você precisa ouvir, fale com Ele o que você quer falar. Tenha alguns segundos de comunhão com Deus. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade de estar anunciando a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados e falhas. Ó Pai, eu não sei o que cada um aqui colocou diante do Senhor agora, ó Pai, que o Senhor possa ouvir as nossas orações e sondar e direcionar os desejos do nosso coração. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Salmo 27, eu não vou ler o salmo todo, nós vamos ler só até o versículo 5, tá bom? É um salmo de Davi, na minha Bíblia está assim, davídico. Algumas Bíblias estão Davi, salmo de Davi, né? O salmo diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e ao que eu procuro. Tem algumas versões que fala, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, não é? A minha versão diz, uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Tem uma outra versão que diz, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, né? Eu separei essa versão também porque eu gosto de comparar, para a gente entender o texto com mais profundidade. A gente hoje tem a oportunidade de muitas Bíblias, né? Diferentes aí, versões, traduções. E aí, numa outra versão, ele diz assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Na NVI está, para contemplar a bondade do Senhor e meditar no seu templo. E na outra diz, e buscar a sua orientação. Amém? Aqui a gente tem um salmista famoso, que é o rei Davi. Eu cheguei a dar uma pesquisada, mas não tem um contexto, né, muito nítido do que estava acontecendo, assim, especificamente na história relacionada lá ao livro de Reis e tudo. Mas o próprio Davi, ele aponta para a gente um contexto, uma coisa que estava gerando um certo incômodo no coração dele, que era a possibilidade de acontecer o quê? Está escrito aí, possivelmente uma guerra. A gente sabe que naquela época tinha muitas guerras, e quem já viu o filme de guerra daquela época, as guerras eram, né? E o rei, ele era um alvo principal dessas guerras. E o Davi, ele está colocando diante de Deus uma ansiedade, uma angústia do coração dele, um desespero do coração dele, sendo que ele não coloca não é um desespero no sentido assim de que ele está desfalecendo, não. É um desespero no sentido que ele está colocando para Deus, como em Deus que ele encontra o seu socorro, o seu refúgio e o seu lugar de abrigo. Não é isso?
E aí o salmista, ele coloca um único desejo. Se ele pudesse fazer um único pedido para Deus, ele tem um único desejo. Qual é esse desejo? E é um desejo que ele busca esse desejo, que é que eu possa viver, ou que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. É muito interessante. Para a gente continuar, a gente precisa entender um pouquinho o que simboliza a casa do Senhor, o que simboliza o templo. Hoje nós vivemos uma nova aliança e eu trouxe aqui uns textos, não precisa você abrir todos, eu só vou citar, para a gente entender um pouquinho a relação do que era o templo para o Antigo Testamento e como virou esse templo, a ideia da mensagem do templo para o Novo Testamento. A gente lembra que o Evangelho de João, Jesus ele fala que ia destruir o templo e no terceiro dia ele poderia destruir o templo e que no terceiro dia ele poderia reconstruir o templo. E o próprio João, no João 2, ele aponta que esse templo ele estava falando de quem? Dele mesmo, Jesus. Em Colossenses 2 também, o templo, ele vai mostrar que o templo simboliza a presença de Deus. Isso também lá no Antigo Testamento. Tem até um termo que é tabernaculou, né? Ou seja, ele habitou entre nós. A presença do Senhor naquela época era representada antes pelo tabernáculo e depois pela construção do templo. A gente tinha a ideia do lugar santo dos santos. O templo também, ele era um lugar de sacrifício. O templo era o único lugar onde ofereciam sacrifícios para perdão de pecados. Jesus na cruz oferece um único sacrifício perfeito e completo. E ele diz, está consumado. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus, que ninguém descobriu ainda quem é, ele vai reforçar essa ideia em Hebreus 10, apontando que Jesus ele foi o cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito. Por isso que hoje você não vem mais aqui para a igreja carregando um animal, né? Para ver se ele está perfeito e você está respeitando todas as exigências para oferecer em adoração e perdão pelos pecados. Porque o nosso perdão pelos nossos pecados, ele foi perfeito na pessoa de quem? Jesus Cristo. Mas o templo ele também simboliza esse lugar de adoração. O templo simbolizava também um acesso a Deus. E aí lá em Mateus 27, ele vai descrever que quando Jesus ele é crucificado, tem uma coisa que acontece bem importante ali, que o véu do templo se rasga. Está lá em Mateus 27. O templo também, ele aos poucos, conforme a igreja vai avançando na história em Atos, a gente vai entendendo que o templo somos nós. Lá em 1 Coríntios 3, 16 e Efésios 2, 19, ele vai falar que o templo, que essa presença de Deus, ela é habitada na comunhão dos irmãos. E é muito importante vocês entenderem isso, porque em alguns momentos, o Novo Testamento, com o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que o templo do Espírito Santo é o corpo seu, você, indivíduo, pessoa, mas também ele vai mostrar em vários momentos que o templo do Espírito Santo é você junto com mais alguém reunido em nome do Senhor Jesus. Então ele vai apontar o templo, o edifício, como o corpo. Amém? Irmãos, eu quero só que você pegue essa ideia. O templo, para aquele povo, simbolizava a presença do próprio Deus. Amém? A presença do próprio Deus. Simbolizava a possibilidade dos seus pecados serem perdoados. Simbolizava a comunhão. Simbolizava uma adoração. Ou seja, simbolizava a conexão entre nós, humanos imperfeitos, e um Deus perfeito, santo, eterno. Vocês entendem o que o Salmo está dizendo? O que o salmista está apontando? O mundo está desabando, tem uma guerra, tem um caos, e no momento de oração, ele tem uma possibilidade infinita de pedidos que ele poderia fazer a Deus. Mas o coração dele grita e anseia, sedento, por um único e específico pedido. Qual é esse pedido? Que eu possa habitar
que eu possa morar, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias. É muito interessante que esse desejo do coração dele ele não diz que eu possa frequentar de vez em quando a casa do Senhor. É isso. Que eu possa um dia, depois que passar esses perrengues todos, depois que eu acertar a minha vida, depois que eu ficar tranquilo com as minhas contas, depois que eu largar determinado vício, depois que eu pedir para o meu irmão que mora lá no Nordeste, depois que eu pedir perdão para minha irmã que mora lá no Sudeste, depois que eu... Deu para entender? Depois que eu consertar tudinho, aí sim o meu desejo será pela presença de Deus. É isso que o salmista diz? Mas a gente faz isso às vezes, não faz? No mundo em que a gente vive, irmãos, existe milhões de opções. Você fala, hoje eu estou de boa em casa, estou tranquilo, vou descansar a mente e vou assistir um filme. É fácil essa tarefa? Tem milhões de opções, você fica procurando. Já passou o dia inteiro, acabou tua folga. Vou tomar um sorvete. Uma simples tarefa de tomar o sorvete. Não é um morango e chocolate. Tem não sei o que lá queimado, tem não sei o que lá caramelo com sal, aí tem não sei o que lá de caju com não sei o que. Não é assim? Tem 200. Aí se você for indeciso igual eu, você vai ficar meia hora ali, vai fazer fila. Porque o nosso mundo é um mundo de opções. E o mundo de Davi também era um mundo de opções. Não para todo mundo, mas ele era o rei. Ele tinha muitas opções, muitas coisas para decidir, muitas coisas para resolver, muitos problemas, muitas coisas para se orientar. No mundo de opções, no mundo de tantos desejos que brotam no teu coração, eu tenho certeza que durante um dia de 24 horas, no seu coração deve brotar uns 10 desejos. Você deve mudar de desejo o tempo inteiro. Eu queria tanto isso, mas eu queria tanto isso, mas eu queria tanto aquilo, queria. Eu só queria que você se perguntasse, fizesse aí um exame do teu coração, aquilo que Paulo diz para a gente fazer. De todos esses desejos que brotam no seu coração. E não estou falando que é errado, tá, irmãos? Muitos desejos são bons. Mas você tem que ter os seus planos. Você tem que ter seu desejo para se formar, para estudar, Mas de todos os seus desejos, quantos desses desejos é buscar a presença do Senhor? Faz aí um. A sua relação com Deus em meio ao caos em que muitas vezes nossa vida se encontra, tem sido como? Tem sido como aquela pessoa que ora dizendo assim, não, nem chega a orar, tá? Pastor, me ajuda. Que, irmão? Olha, eu já tentei de tudo. Eu já fui no fulano, já fui no ciclano, já fui no... Agora, pastor, só me resta mesmo orar. Quem já ouviu essa frase? Muito comum. Só me resta. Existem muitos cristãos ateus. Há muito cristão ateu. É um dos que mais tem cristão ateu. Nós somos cristãos domingo, quando estamos lendo a Bíblia, quando estamos cantando. Mas na vida prática, diária, do dia a dia, a gente vive como se Deus não existisse. Porque Ele é a última opção da nossa lista de opções. E o salmista, ele coloca uma coisa para a gente aqui muito forte. Ele diz, olha, uma única coisa, eu busco. Interessante que ele não busca ganhar coisas de Deus. Ele busca estar. Ele busca uma presença. Ele busca uma habitação, uma moradia. Na sua casa você mora, você não é visita. Na sua casa você mora, você se sente confortável. Na sua casa você tem o seu jeito. A sua casa é o seu lugar de refúgio. É na sua casa que você é de verdade. Só quem está dentro da sua casa, embaixo do teto, que sabe como você é de verdade. Que ali você está liberto de máscaras e de pose. Ali não é uma foto. A foto a gente vai se ajeitando. E mesmo assim não sai muito legal às vezes, né? Mas a gente tem tempo ali para se organizar. Agora em casa não dá não. Em casa tu vai brigar, tu vai discutir, aí você vai mostrar quem realmente você é. E é muito interessante porque ele usa o verbo aqui, é esse verbo habitar.
que é nessa ideia de morar, não de fazer uma visitinha, e não de fazer uma de frequentador, mas é uma ideia de pertencimento. Existem muitas coisas na vida que nós queremos: segurança, sucesso, amor, aprovação. A gente quer paz de espírito, dinheiro, conforto. Muitas outras coisas que a gente acha que precisa muito, né? E geralmente as nossas orações, elas refletem o clamor dos nossos corações. E a gente passa a se relacionar não como Deus sendo nosso Pai. A gente passa a se relacionar como Deus sendo o gerente do banco que você está querendo um empréstimo. Sabia? Não é verdade? A gente passa a se relacionar como Deus, como se ele fosse o farmacêutico. Você não tem comunhão com o farmacêutico, a não ser que você seja irmão de algum farmacêutico. Mas você não tem comunhão. Você vai na farmácia quando você precisa comprar um remédio. Então você só vai até lá quando você precisa. A dor de cabeça, tu compra e melhora a dor de cabeça. Mas aí você não fica tomando café com ele de manhã, de tarde, não almoça com ele. Ele vai falar assim: pô, aquele cara é muito legal, só. Ele vai saber quando você está de mau humor, ou quando você está irritado, ou como você está feliz. Porque você só está ali numa relação de consumo. Não é? Você precisa comprar e ele precisa vender. Você paga, dá tchau e vai embora. E a gente leva as nossas relações de consumo para Deus. A gente se relaciona com Deus como se nós fôssemos consumidores de Deus. E Deus faz. Às vezes, Deus ele é tão misericordioso que muitas vezes ele sabe da intenção do nosso coração e ele abençoa. Eu lembro de uma vez, há muito tempo, numa igreja que eu era, em outra cidade, que tinha um rapaz que ele, todo culto de oração, ele era novinho assim, o culto de oração tinha pouquinha gente, ele sempre ia, que era um dos únicos horários que ele conseguia ir. Ele trabalhava no comércio, ele tinha uns horários muito... E aí uma vez e o pedido dele era sempre assim: pastor, ora para eu ter um emprego melhor, para ter mais tempo. E a gente estava com um projeto lá de fazer uma horta, uns negócios na igreja, ele ajudava, ele gostava disso. Aí eu, não, vamos orar. Olha só, isso foi muito interessante. A gente ora às vezes, quando o milagre vem, né, às vezes a gente até meio não acredita, né? E aí eu orei, deu umas 2 semanas a gente orando para ele ter tempo e tudo. Ele do nada abriu lá um posto de gasolina novo na cidade, e aí contrataram ele pegou um turno que era como fosse assim, eu não lembro direito, mas era 5 às 1, e ele ia conseguir ir na igreja de noite, não ia trabalhar domingo no caso dele, o serviço que ele ia fazer, porque o problema é que ele trabalhava domingo. E aí ficou com tempo. Adivinha o que aconteceu com o irmão? Oi? Não, foi sim, todo dia, tô brincando, foi não. Vocês acertaram, tô brincando. Ele parou, sumiu. Aí eu encontrei com ele na rua: rapaz, vai lá, o pessoal tá sentindo falta. Ih, pastor, não tá dando não, tô fazendo não sei o que lá. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque muitas vezes a gente é assim. A gente busca Deus, Deus me abençoa e Deus abençoa. Mesmo sabendo que a intenção do teu coração não era das melhores. Mas eu acho que ele abençoa. Eu acho que ele abençoa para mostrar assim, tá vendo? Você não queria eu. Você não queria eu. Você queria aquilo que eu posso te oferecer. Mas Deus hoje, ele está chamando a gente para um desejo mais profundo do nosso coração. Amém? Ele está te convidando a ter uma sede, a ter uma fome. Ele está te chamando para você buscar pela presença dele. Amém? Amém mesmo? Amém. Esse possa ser o desejo do teu coração. Amém? E aí vamos entender um pouquinho o que é a presença do Senhor. Existem várias manifestações cristãs e evangélicas espalhadas pelo mundo e a gente respeita cada tipo de igreja. O pastor ele tem bom relacionamento com várias denominações, sendo que muitas denominações entendem a presença de Deus como algo que você tem que ser manifestado no seu corpo, né? De forma física. E para muitos é assim. Amém. Mas todo culto tem que ser daquele jeito. E nem todo culto vai ser daquele jeito. Amém? E a presença de Deus não é algo que acontece só no ambiente de culto. A presença de Deus é algo
que precisa nos acompanhar. Jesus vai falar para os discípulos que ele vai enviar um outro Consolador. A gente aprende que o Espírito Santo é que nos ilumina. Ou seja, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na tua vida é estar constante em iluminação e em consolo, em conforto. E ela te acompanha nas tarefas mais comuns e normais do seu dia. Nem sempre vai ser algo arrepiante e que te dá choque. Às vezes sim. O problema é quando a gente começa a criar regras para aquilo que é a manifestação da presença de Deus. Deu para entender? Pastor Johnny, não pastor Johnny não, pastor fulano teve uma experiência. Vou falar, dar um exemplo que o nome é ruim, né? Pastor aí ele teve uma experiência muito boa de oração no secreto dele, no quarto dele e tal. Aí, beleza, amém. É ótimo. Qual vai ser o ponto que isso pode se tornar ruim? Quando ele pegar isso, transformar essa experiência individual que ele teve e querer dizer assim, olha, a partir de agora, você só é crente se você tiver essa experiência desse jeito específico. Aí daqui a pouco fica um monte de copiazinha de pastor Johnny. Vamos usar teu exemplo. Pastor Johnny usa sempre branco, então nós vamos usar sempre branco. Deu para entender, irmãos? Mas a presença, o que o salmista, o Davi, ele pede é para duas coisas. Olha que interessante. Ele pede para habitar a casa do Senhor para fazer duas coisas. Quais são essas duas coisas? Quem pescou aí, quais são as duas coisas? Contemplar a bondade do Senhor, ou contemplar a beleza do Senhor, e meditar. Amém? E a meditação bíblica é algo que a gente não tem dado tanta ênfase. O Salmo 1, ele começa o bloco de salmos, né? 150 salmos que temos na nossa Bíblia. O primeiro é dizendo para você que você pode ser bem-aventurado. Eu não estou dizendo aqui contra, gente, prosperidade, sucesso. Não estou dizendo nada contra isso. Eu estou dizendo que você pode ser bem-aventurado, mas o salmista vai falar para você fazer uma coisa. Medite na palavra só de manhãzinha? De noite. Aí você pode falar, pastor, mas eu não tenho tempo. Mas é porque a gente tem essa visão muito partida da vida. Foi ensinado muito pra gente que tudo é muito separadinho, sendo que as coisas elas são mais orgânicas, inteiras do que você pensa. Você é corpo, alma e espírito, como diz o texto no Novo Testamento. Às vezes a gente dá uma ideia de que agora é só corpo, agora eu tenho que cuidar só do corpo, agora eu vou cuidar só da alma e agora eu vou cuidar só do espírito. Não, o tempo todo você está cuidando de tudo o tempo todo. Meditar a palavra é você pensar e se alimentar na palavra de noite, refletindo, mastigando, amadurecendo aquilo no seu pensamento. E aí meditar vai lembrar uma coisa muito importante, que é o que tem ocupado a tua mente. O que tem ocupado o teu pensamento? E essa palavra ela é para mim, porque muita coisa que tem ocupado o meu pensamento, vou confessar, não é Deus e não é a sua palavra. Amém? Não, irmãos, amém não. Não. Amém. Olha o que eu falei. Ó, muita coisa que tem ocupado a minha mente não é Deus. Aí vocês falam amém? Não amém. Não amém. Irmãos do céu, me ajuda. Ó, fala misericórdia, pastor. Tem que se converter todo dia. Eu brinco assim, irmão, sabe por quê? Eu tenho percebido que um grande mal do nosso tempo é não prestar atenção nas palavras. É um grande mal do nosso tempo. Sabia? Às vezes a gente fala as coisas e a gente está tão robotizado e tão automático. Tu já viu quando você vai no mercado e você fala assim, eu quero no crédito. Aí a menina, ela tá tão automática. Uma vez a menina até riu, uma menina do caixa do mercado. Eles estão tão automáticos, coitado, o dia inteiro falando a mesma frase, né? Aí você fala assim, eu queria no crédito. Ela fala, no crédito ou no débito? Aí tu acabou de falar. Entendeu? Aí tu fala assim, eu queria no crédito e não precisa de sacola não. Aí você fala, tu quer crédito, débito ou quer sacola? Que ela não tá ouvindo. E a gente é assim na igreja. Não é verdade? A gente é assim com Deus, com a vida, com as pessoas, na rotina. E o que o salmista, o Davi, que era um homem extremamente ocupado. Irmãos, eu nunca fui rei de Israel. Eu nunca fui rei de nada, na verdade.
eu tenho uma casa que a gente cuida da casa. São 4 pessoas e eu vejo que já é difícil demais de administrar uma casa, né, Karine? Agora você imagina um Israel. É fácil administrar um reino? Ele devia ter muitas preocupações, muitas coisas. E era um tempo, irmãos, que era assim, ó, a gente agora vai matar vocês. Era tipo assim, irmãos. Tinha negócio de, não, a ONU vai vir, vai intervir, missão de paz. Era ia lá e... Não era? Os caras ficavam atrás de moita, com espada, com lança. E ele tem um momento de oração, que esse momento de oração vira um poema, e vira uma canção, e vai para o catálogo. Que isso aqui era cantado, irmãos. A igreja cantava. A gente canta também vários salmos, né? E vai para os 150. No momento que ele tem com Deus, ele escreve esse momento. Graças a Deus que ele escreveu, porque tem lindos salmos que vêm para a gente. Tem de Davi, dos filhos de Corá, de Asaf. E a gente pode ler isso. Eu tenho perguntado para os irmãos, eu perguntei isso lá na Edificando Vida de outro dia. Quem é que tem um salmo favorito? Aquele salmo de coração. Vocês têm? Quem não tem, arruma um. Tem 150 para você escolher. É muito bom você ter um salmo decoradinho. Irmãos, quando você não sabe o que orar, começa a orar o salmo, amém? Agora é amém. É que agora eu estou falando você orar. Que o amém assim seja, está confirmando comigo. E aí o salmista, o Davi, que era rei, e ele está desesperado. E ele fala, olha, pode vir exércitos. Podem arrumar guerra contra mim. Mas tem uma coisa que hoje o meu coração está em ansiedade. Está em desespero. Sabe quando... E esse salmo, ele se completa a ideia, tá? Não que o salmo continua, mas ele completa muito com a ideia do Salmo 42, que vai falar, assim como a corça anseia por águas, eu também tenho sede de ti. Corça não é uma ave. Tem muita gente que acha que corça é uma ave. Corça é tipo um cervo, que consegue farejar água no deserto a quilômetros. Você sabia disso? Eu não sabia não, eu pesquisei isso para pregar. Eu não sou biólogo. E eu achei isso muito interessante. Ela consegue achar aqueles... Qual é o nome, gente? Que vai água lá embaixo, assim, que os caras vão fazer poço, né? Aqueles canalzinhos de lençol, né, de água. E ela consegue alcançar a distância, cheiro da água. E a gente aprende na escola que a água não tem cheiro. Mas ela percebe onde tem a água. Sendo que ela fica num desespero profundo, porque ela está num lugar seco. E ela precisa da água. E ela vai ansiosa buscando aquela água. Então ele está como o salmista nesse 42, ele está como alguém desesperado, sedento pela presença de Deus. E eu falo que ele conecta com a ideia porque o Davi estava desesperado pela presença de Deus. Ele não queria saber a guerra que estava acontecendo lá fora. E muitas vezes a gente não tem esse momento. A gente não consegue desligar da guerra que está acontecendo lá fora. Que a guerra que está acontecendo lá fora começa a se transformar numa guerra que está acontecendo no teu coração. E isso atrapalha a tua oração. E agora eu vou te falar um negócio, irmãos. A guerra que está acontecendo lá fora e a tua oração, aquele tempinho que você vai investir em oração, vai continuar acontecendo a guerra lá fora. O próprio Jesus, ele diz, olha, está vendo o lírio do campo? Eles não fazem nada e eles são mais bonitos do que todos os tecidos que Salomão já teve. E Salomão foi o mais rico de todos os jeitos. Aí ele vai e fala assim, olha, aquieta o teu coração. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E aí no final ele encerra de um jeito que teve uma vez que o irmão falou assim, pastor, mas ele não adianta de nada. E Jesus ele fala assim, basta cada dia o seu próprio mal. Aí o irmão falou, mas isso não adianta de nada, porque vai ter um mal de qualquer jeito. Mas aí só vai ser um mal. Só vai ser o mal de hoje. Não vai ser o mal que não existe ainda. Vai ser o mal de manhã, segunda, terça, quarta. O problema é que a gente sabe que tem um mal de hoje e tem um de segunda. Aí o que a gente faz? A gente traz o mal de segunda para domingo. E aí vira o mal de segunda, de domingo, de terça, de quarta, tudo no domingo. E aí você fica malzão. O que fazer então nos dias maus? O que fazer então no momento de conflitos?
O que fazer nos momentos de guerra lá fora? O que fazer nos momentos de turbulência? O que fazer quando tudo está desabando sobre a sua cabeça? Ore dizendo: Senhor, uma coisa eu peço, que eu fique na tua presença. Amém? Amém. É fácil? Eu não sei porquê, irmãos, mas não é fácil. Eu já ouvi gente falar assim: é fácil sim, porque a gente está com o Espírito Santo. Eu falei: cara, eu queria ter tua fé. Ou tu é muito bom da fé, ou muito mentiroso. Porque a gente é humano, irmãos. É igual tem gente que lê a Bíblia com os olhos de hoje, né? Ah, mas se eu estivesse naquele barco lá, eu ia ficar tranquilão também, porque Jesus estava... Não ia nada. Quem é que já foi em alto mar num barquinho? Eu já fui algumas vezes. O barco, irmão, ele faz... A gente pescando assim, o barco ele vira assim, a gente vai quase na água, se volta, irmãos. Aquilo dá um desespero. Você imagina naquela época que não tinha tanto recurso. Aí você vem falar que você ia ficar tranquilo naquele barco. Aí Jesus lá dormindo, porque ele é Jesus. Aí ele levanta. Ainda chama os homens de quê? Pouca fé, imagina isso. Porque, irmão, agora vamos olhar para o lado também, lá na época, né? Eles já tinham visto um montão de coisa, né? A gente não viu e creu. Aí Jesus vai falar que a gente é mais bem-aventurado que eles, porque a gente não viu nada e está crendo. Amém, irmãos? Amém. E é muito legal essas histórias, porque eles já tinham visto um tanto de coisa. Mas por que aquele momento foi único? Já pararam para pensar por que o milagre de parar a tempestade ela foi mais importante do que todos os outros? Aquele momento ali vai ser uma mudança de chave. Sabe por quê? Porque todos os deuses da época eram deuses relacionados à questão da natureza. O Deus Sol, o Deus Lua. E você tem que lembrar que aquela cultura era uma cultura que estava empestada pela cultura romana e a cultura grega. Então, quando Jesus, tanto que eles falam assim: quem é este que até o mar e o vento? O mar era algo visto como grandioso demais, tanto que as navegações elas demoraram muito, porque tinha todo um mito acerca do mar como um Deus gigantesco e poderoso. E Jesus é aquele homem ali, vindo de Nazaré, que simplesmente levanta e faz o quê? Fica calmo. Davi não sabia ainda. Davi, não sei se ele sabia, né, irmãos? Ele teve um sonho e não registrou isso na Bíblia, mas a Bíblia não mostra que Davi sabia exatamente de Jesus em si. Jesus pessoa. Mas o que Jesus estava ansiando, e que todo o povo do Antigo Testamento estava ansiando, era pela presença do Emanuel, Deus conosco. O próprio Deus que se fez carne habitou entre nós. E a presença dele agora estava completa. E nós vivemos esse tempo. E nós vivemos o tempo em que podemos viver na casa de Deus, ou seja, na presença de Deus, todos os dias. Porque naquela época, só para vocês entenderem o desejo dele, a casa de Deus não era algo que se ia todo dia. Deu para entender? Era geralmente uma peregrinação, era algo distante do templo para muitas pessoas. Eram eventos específicos e festas específicas que eles iam até a casa de Deus. E havia um desejo no clamor do coração dele, um vazio, uma busca, sabe? Ele estava ansiando por Jesus, pela presença plena de Deus. Tanto que Jesus vai apontar para isso depois na questão do templo lá em João 2. E hoje, o que nós temos, irmãos? A presença de Deus constante para você. Amém? O Espírito Santo ele foi derramado como profetizou o profeta. Derramado. Vamos fazer um exemplo aqui. Vou pegar essa água e vou derramar no... Pode? Só para exemplificar. E a gente precisa estar cheio. Amém, irmãos? Estou brincando. Ramon sabe que eu estou brincando. Irmãos, Davi era um homem perseguido por inimigos.
sobrecarregado por uma liderança de ser o rei de uma nação, cercado de problemas, e ele não pede primeiro pela sua libertação e vitória. E hoje nós pedimos muito por vitória. Não que seja errado, mas vocês estão entendendo, né, irmãos? A ideia não é que você vai parar de trabalhar, de comer, o pastor falou para eu desejar a casa. Aí amanhã, o cara nem vai embora hoje, vai ficar aqui. Né? Aí vai largar emprego. É isso que está dizendo, irmãos? Também para alguns casos. Pessoas que são vocacionadas para o campo de missões, como nós estamos agora na semana de gente que é vocacionado. Mas a ideia é que o teu coração anseie pela presença onde quer que você esteja. A sua vida ela não pode ser fragmentada, dividida. Eu sou crente agora de 7 às 9, eu sou super crente. Amanhã eu não sou mais o Nicolas que busca a presença. Isso tem que ser refletido na sua vida constantemente. E isso precisa ocupar a nossa mente. Ele diz, eu quero habitar, morar no teu templo para contemplar a bondade, contemplar a beleza. Quanto tempo você contempla a beleza de Deus? Irmãos, você tem que admirar o sol, a lua, a estrela. Isso é lindo. Eu ensinei a Nicole a fazer isso. Mas a Nicole sempre que vê o sol, né, Nicole? A gente para ficar olhando. Parece até que é hippie. Mas foi a Karine. A Karine, olha lá, o céu tá do jeito que você gosta. Tava lá na mijada, assim, igual o cabelo dela. Aí a gente ficou parado olhando pro céu, assim, igual os hippies. Foi, Karine? Foi, ué. Tava bonitão, né? Eu ensinei elas a fazer isso. Vocês estão rindo, mas é brincadeira, mas é sério. Irmãos, se você acha que é bobo isso, vai lá fazer um céu pra você. Você faz um tipo de papel, você pode ser o maior desenhista que pintou do mundo que não vai ficar tão bonito. Amém? Não, aí pode falar amém, que não vai ficar igual a de Deus. Tem aquela música, né? O maior pintor do mundo, né? E é legal a gente olhar com esse olhar de como Deus como um artista. Amém? E contemplar a beleza não é só nessa brincadeira que eu vou fazer você ficar só admirando. Contemplar a beleza é saber, perceber que existem milagres acontecendo todos os dias e a sua pressa, a sua angústia, a sua ansiedade não estão te deixando olhar para a bondade de Deus na tua vida. Se você ficar olhando só para o que está ruim na tua vida, você nunca vai conseguir enxergar a bondade de Deus na tua vida. Amém? Amém. Agora é amém. Amém. Vira e mexe, a gente faz uma reflexão sobre o tempo que a gente passou no tratamento de câncer da Nicole. Aí ontem a Karine estava até falando que na época que a gente recebeu o diagnóstico, tufo, câncer, vai para São Paulo. Aí a Karine falou assim, as pessoas pensam que a gente teve muito tempo, né, para chorar. A Karine estava trocando essa ideia ontem. Aí porque assim, você chegou lá, câncer, tua filha tem 4 anos. O que você vai fazer? É agir. Você tem que agir, porque vai crescer o negócio. Então você não tem muito tempo para ficar reclamando com Deus que está ruim. Você tem que fazer o quê? Tentar buscar alternativas para resolver o negócio. E muitas vezes a gente chora no tempo errado e se alegra no tempo errado. E a gente estava lembrando disso, que não tinha tempo para você parar e ficar muito sentido. Porque a vida ela vai te empurrando e você tem que simplesmente pegar e agir. E aí a Karine lembrou até um negócio que falaram para ela assim que nossa, mas vocês tiveram fé. Aí a Karine até falou assim, mas qual outra coisa que a gente ia ter? Porque não tem como não ter fé. Justamente a pessoa que pode me ajudar, eu agora não creio mais nessa pessoa. É tipo, imagina o teu carro ter o maior problema do mundo. Aí só tem um mecânico na terra que sabe consertar esse carro. Aí tu fala, não acredito naquele mecânico ali não. Deu para entender? Então por que agora eu vou perder a fé? Deu para entender, irmãos? Agora é fácil essas coisas? Não é nada muito assim, de técnica, de livro, de nada, mas é apenas um desejo que você tem. Olha, tem Deus que pode me ajudar e me socorrer. E é para Ele que eu vou. Amém? Amém. Mas não é fácil. Aí, quando deu o tempo de chorar, você chorou? Chorou. Mais ou menos. Quando pegava um carro voltando para casa.
Amém? Amém. Não pode falar de chorar. Porque a gente está chorando para Deus. Mas a vida, ela pede que você olhe um pouco mais, como o salmista diz, contemplando a bondade de Deus. E aí você fala, mas pastor, a minha vida está um caos. Acredito que esteja. Muita gente está. Está falando para olhar a bondade. Sim. Ah, mas vai melhorar amanhã? Não. Mas o foco dos teus olhos mudando, muita coisa muda dentro de você. Quando o salmista fala contemplar, ele está falando para você ter algo ou alguém ao qual você precisa admirar. Já viu quando você admira aquele jogador do seu time? Hoje meu time amassou. Esse é o termo, sou baixo. Sempre sofre. Mas aí você admira o jogador. Não, mas joga muito. Aí você contempla. Você admira teu pai, tua mãe. Tem que admirar. Mas o salmista ele tem um desejo no coração dele. Que é ficar na presença de Deus para contemplar a bondade de Deus. Ou seja, para olhar para onde tem olhar. E a grande coisa que Jesus fazia com os discípulos era mostrar para eles para onde eles tinham que olhar. Olha isso aqui, é aqui. Mandava ele pegar, né? Aí o Pedro, não, mas eu não vou deixar você lavar os meus pés. Aí ele, não, mas é para deixar. Olha para cá, entendeu? A gente tem que saber para onde olhar, então peça para Deus. Deus me ensina para onde olhar. Eu não estou falando para você ser um positivo, excessivo, otimista. O mundo desabando e você, tá tudo muito bom. Não é isso. Não é isso que ele está dizendo. Importante, o Davi, ele não tira a ideia do problema. Ele aponta primeiro o problema. Ele começa o salmo dizendo que tem um problema. Que tem uma coisa que pode ser que aconteça. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos crentes que pegam essas palavras assim, mais positivas, e pegam como se o mundo não tivesse problema. Que eu estou com Deus, então eu vou aí. Tudo na paz, irmão. Não está tudo não. O pessoal sempre que pergunta para mim, tudo bem, Nicolas? Eu falo, tudo é muita coisa. Tem coisa boa. Mas também não está tudo ruim. Mas aos nossos olhos, eles são muito pequenos. O que é bom, o que é ruim? Ó, filósofo. O que é bom, o que é ruim? Depende. O que é bom e o que é ruim? Você só vai saber o que é bom e o que é ruim quando você começar a contemplar a bondade de Deus. Amém? Mesmo em meio aos caos da vida. Amém, irmãos? Amém. Eu quero passar essa palavra que Deus está falando comigo, tá? Que eu ando muito desesperado. Eu ando com um filho muito mal criado. E eu fico muito nervoso. Desesperado. Meu Deus, e agora? A Karine que brinca, sempre que a gente fala de um problema, a gente vai sentar para conversar, eu aumento. Aí eu, por exemplo, falo assim, rapaz, falta uns 10 ainda. 10, Karine? Falta uns 30. Dando um exemplo aqui. Sempre vou aumentando, sabe? Porque a gente vai ficando angustiado. Isso é normal, a gente é humano, a gente está no barco que está podendo afundar. Tem guerra lá fora. Pode ser que um exército vá me atacar. Mas eu preciso contemplar a bondade de Deus. Amém? E a outra coisa dentro desse combo de estar na presença de Deus é meditar. O que falta muito para a gente é meditar. Meditar. A gente canta, a gente repete louvores, a gente ouve pregação pra caramba. Hoje em dia tem um mar de informação. É um mundo de informação na internet e tudo. E você tem acesso a livros e conteúdos incríveis. Mas o quanto de porções você tem meditado? Ele quer estar na casa do Senhor para contemplar e buscar orientação em meditação. A meditação ela vem com a oração, com a reflexão, fazendo aquilo que Jesus fala lá, quando ele diz, olha, você precisa aprender a olhar para a trave que está no teu olho, antes de olhar para o cisco que está no olho do outro. O apóstolo Paulo ele vai lembrar no momento da ceia, que cada um precisa se examinar.
E muitas vezes a gente se perde porque a gente não faz isso. A gente não olha para a Bíblia e não vê no que a Bíblia pode fazer com a gente. Eu gosto daquela história do profeta que chega para o rei lá em... Me fugiu, irmão, desculpa, acho que em Samuel. E aí ele fala assim, olha, aconteceu isso. Ele vai contando uma historinha para o rei. Fala, aconteceu. O que ele merece? Ele merece a morte. Aí o profeta fala, esse eu estou falando, esse personagem é você. Porque a gente olha tanto e não consegue olhar para o que a gente precisa fazer, porque a gente não consegue meditar. Até as coisas que a gente repete todos os dias, muitas vezes a gente não para avaliar muito o que quer dizer isso que a gente está falando. E isso vem com o processo de meditação. E o salmista vai falar que aquele que medita dia e noite, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. De novo a água aí. Que no tempo certo prosperará. A gente está nutrindo e alimentando o nosso espírito com que tipo de alimento? Tudo que eu estou falando para você hoje, se você não meditar, isso se perde no vento. Não é verdade? Então, irmãos, a nossa oração é que Deus nos perdoe e que a gente busque a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela é maravilhosa. Eu vou terminar o texto, a pregação, mas antes eu vou ler um texto conhecido de Hebreus, que ele vai falar sobre fé. Hebreus 11, versículo 6. E ele vai falar assim, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Recompensa aqueles que... Você precisa buscar o quê? A recompensa ou aquele que vai gerar a recompensa? O que o texto está dizendo, irmãos? Oi? Que recompensa aquele que o busca. Qual a maior recompensa de quem busca Deus? Encontrá-lo. A maior recompensa de quem busca Deus é encontrar Deus. Amém? Aquele que procura acha, mas nem sempre acha o que procura. Às vezes você vai achar uma coisa muito melhor do que aquela que você estava procurando no início da sua busca. Eu já vi gente lendo esse texto dizendo que você tem que buscar recompensa. Dizendo que você tem que buscar dinheiro, carro, sucesso. Já ouvi, de verdade. Mas o que ele está dizendo é que você precisa ter fé. Porque aquele que busca Deus precisa crer que Ele existe. E precisa crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. E eu entendo que a maior recompensa dos discípulos ao caminhar com o Deus presente, o Deus conosco, foi que eles tiveram uma oportunidade que a gente não teve naquela época, que foi caminhar com o próprio Deus presente. Mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, que pode nos aproximar dele. Basta você, a Bíblia diz, invocai o nome do Senhor, e será salvo. Feche seus olhos. Que a presença poderosa de Deus esteja no teu coração.